Flexibilização do comércio em tempos de pandemia. Após 74 dias, Manaus reabre as lojas com uma nova perspectiva. No Amazonas Acontece, vamos conversar com o presidente da FCDL, que é a Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas. Isso e mais agora no Amazonas Acontece. Olá, boa tarde para você. Essa semana, Manaus ganhou novas regras da quarentena. Lojas de serviços não essenciais tiveram uma flexibilização do governo estadual. No centro de Manaus, lojistas ansiosos pela reabertura das portas. Depois de um longo período de recesso, o dia foi de muito trabalho. Mas o máximo que a gente pode fazer é agradar o cliente. Foram 74 dias com as portas fechadas por conta da pandemia do coronavírus. Aos poucos, o comércio de Manaus volta a se reorganizar para ficar aberto em definitivo. O desafio agora é deixar tudo pronto para receber os clientes. Para entrar nas lojas é preciso cumprir uma série de requisitos, incluindo o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento entre os clientes. Você olha assim, né? Fica até com medo de andar na rua. A reabertura do comércio na capital amazonense faz parte do plano do governo do estado para reaquecer a economia local. O plano foi dividido em 4 ciclos. Nesse primeiro momento, o governo autorizou a abertura de 16 setores do comércio, além das igrejas que podem voltar a promover celebrações com 30% da capacidade. Lojas esportivas, lojas de vestuário e calçados também abriram as portas. No primeiro dia, a medida gerou aglomerações no entorno das lojas. E nós temos que trabalhar, então temos que enfrentar isso de cabeça erguida e pedir para Deus nos proteger. E os shoppings de Manaus também precisaram se adequar às novas regras. A movimentação tranquila nesse shopping localizado na zona centro-sul de Manaus, sem fila aparente. Nesse outro, quem chegava precisava seguir um protocolo de prevenção, aferir temperatura e passar álcool gel nas mãos. Os shoppings são ambientes seguros e organizados. Vamos seguir todos os protocolos necessários, com distanciamento, medição de temperatura, controle de fluxo, nas escadas rolantes de 3 em 3 degraus uma pessoa, ar-condicionado devidamente higienizado. Desde as primeiras horas de reabertura, os shoppings têm tido uma movimentação tranquila, bem dentro do esperado, apesar de só operarem com 50% de sua capacidade. Nossa capacidade está super tranquila, né? O nosso shopping ele tem um horário, graças a Deus, assim, de funcionamento bem distribuído, tem um fluxo de manhã, tem fluxo da hora no intervalo ali, mas está super tranquilo. Para transitar por aqui, o uso de máscara é obrigatório. É que todo cuidado nunca é demais. Lojas fechadas e praças de alimentação sem funcionar. Comércio se reerguendo aos poucos. É ver que o cliente está sendo, além de ser bem atendido, a gente está tendo uma preocupação total com eles, né? Para que eles estão bem à vontade e gratos por estarem comprando com a gente. Então eu acredito que cada um fazendo a sua parte, se cuidando, se precavendo, acredito que a gente vai conseguir vencer isso. E ainda falando sobre esse cenário do comércio aqui em Manaus, a gente recebe aqui nos estúdios do Amazonas Acontece o presidente da FCDL, que é a Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas, Ezra Azuri Benzion. Presidente, eu treinei tanto para falar o seu nome, quando chega aqui eu engato, mas faz parte. O seu nome é o quê? Hebraico? Meu nome é hebraico, é o nome bíblico, Ezra. Uhum. E Azuri é um apelido. Então, acabaram que, em vez de colocar um apelido mais fácil, né, colocaram um apelido também difícil. Mas normalmente os Ezras são conhecidos como Suri. E aqui no Brasil ficou Azuri, que eu não sou brasileiro, então colocaram... Mas assim, eu não sei o senhor, mas eu acho super legal de se pronunciar. Por exemplo, Ezra Azuri Benzion, né? Olha só. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui para o Amazonas Acontece, o programa que é a nossa primeira edição aqui, estreando hoje. Então, assim, nada melhor do que a gente falar de um assunto que está em destaque aqui, né? Que é a volta do comércio em tempos de coronavírus. Mas a gente pode dizer que o comércio voltou em uma boa hora, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui. Bem, o comércio ele voltou no momento que tinha que voltar. Nós acreditamos que no dia 14, que seria a data anterior, 14 de maio, que era a primeira questão que ia ser feita, a questão do decreto, que foi depois postergado
pelo governo do estado, não seria um bom momento, porque o comércio ele precisa muito da questão da confiança. O consumidor tem que se sentir confiante que ele pode sair de casa e que ele não vai se contaminar, que ele não vai contaminar ninguém, que ele vai poder fazer essa compra com segurança. E o comércio precisou realmente de mais esses 17 dias para melhorar mais e aprimorar mais a questão dos protocolos de segurança. Pois é, nós até vimos agora na reportagem, né, por exemplo, falando dos shoppings, em alguns o movimento foi um pouco tímido, talvez seja aí essa desconfiança do consumidor nesse momento assim que, poxa, agora são situações novas, né, são novas situações de lidar com outras pessoas. Como é que é isso, presidente? Bem, hoje nós estamos fazendo 6 dias que o comércio abriu. Então, cada dia foi uma situação diferente. Eu vou fazer um parêntese para lembrar o que aconteceu no primeiro dia com o centro da cidade. Na segunda-feira teve uma chuva torrencial em que algumas pessoas tiraram algumas fotos de pessoas aglomeradas. Quando você vai ver aquelas fotos no detalhe, você pode verificar que as pessoas estão aglomeradas embaixo de uma marquise, porque estavam se protegendo da chuva, não é que está todo mundo apinhado daquela maneira. Então, aquela foto não é uma foto que foi exatamente a realidade. Onde existiu aglomeração, é onde existiu aglomeração em praticamente todos os dias. Em porta de banco, ou para pagar algum tipo de um carnê, alguma coisa, mas as lojas em si não aglomeraram e nem vão aglomerar, porque o comércio ele não é de aglomerar. Com relação ao shopping center, sim, vocês viram na reportagem, está sendo feita a questão da aferição da temperatura, a questão de bastante álcool gel no meio do shopping. Todas as lojas estão seguindo os protocolos, tanto do shopping como das lojas de rua. E com 50% da sua capacidade, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, as lojas reabriram nos shoppings, isso não significa que a gente vai ver aquele movimento intenso, por exemplo, nos fins de semana, que, nossa, filas quilométricas ali nos shoppings. Não, então, os shoppings apenas com 50% de sua capacidade. A capacidade é o seguinte, o shopping alguns shoppings eles fizeram o seguinte, eles colocaram cones nas vagas, então é um carro sim e um carro não. Então já para começar você já tem um isolamento ali natural entre um carro e outro. A pessoa vai sair do carro, não vai encostar com o vizinho do lado. Existem sim contagens no shopping, pessoas nas entradas contando quantas pessoas entram e a ideia é que realmente não se passe 50%, porque o decreto fala isso, que não pode ter mais do que 50% da capacidade de um shopping e nem da capacidade das lojas. Ou seja, se você tiver numa loja de 50 metros quadrados, só pode ter no máximo 5 pessoas naquela loja. Se tiver 6, uma tem que ficar de fora. E é importante que a pessoa possa compreender esse momento todo, né? Não colocar a culpa no empresário ou nem tampouco nos vendedores que estão ali trabalhando, né? Poxa vida, ficaram ali dias em casa, em quarentena, com uma interrogação muito grande na cabeça e o momento agora é um novo momento, né, presidente? Exatamente. Eu estava comentando com vocês em off aqui uma situação que eu conversei com várias pessoas com relação ao que fazer, como seria o recomeço, como seria a retomada, né, com relação aos nossos funcionários. Vários lojistas, eles ligaram para as pessoas das lojas, para os funcionários e perguntaram para eles como é que estava, como é que eles se sentiam com relação ao retorno, se eles estavam se sentindo confiante, se tinha algum problema, se sentiram mal, se tiveram algum tipo de sintoma de Covid, ou seja, foi feito aí um trabalho minucioso por parte das lojas para saber quem poderia voltar e quem não poderia voltar. Todas as pessoas que estavam com um grupo de riscos, acima de 60 anos de idade, elas estão em casa, elas não foram chamadas para voltar ao trabalho. Quem voltou ao trabalho são as pessoas que realmente estavam se sentindo fortes. E até tem um caso que eu conferi com você, foi questão de um funcionário que, um caso que eu vou contar para vocês, que a pessoa ligou para ele e ele foi na loja, na pessoa, no escritório, e chegou lá, estava com luva, estava com capuz, estava todo com EPI ao máximo. E o pessoal do RH perguntou se a pessoa estava apta ou não para trabalhar. E ele falou que ele se sentia apto, mas ele não poderia ir trabalhar porque ele morava com os 2 pais deles, que eram um grupo de risco, e ele não se sentia seguro de ir trabalhar e voltar e poder contaminar os pais, que ele se sentiria culpado se acontecesse alguma coisa com os pais.
Existe todo tipo de caso. Existe a sensibilidade também do empresário de entender que cada pessoa reage de uma maneira diferente. Sim. E não existe essa questão de pegar, eu vou dispensar esse porque esse está com moleza. Não. Existe sim todo um bom senso para saber que nós todos estamos passando por um momento diferente e é o momento de nós entendermos que cada um reage de uma maneira diferente com relação à pandemia. Agora, presidente, será que vai demorar muito para o comércio voltar, não sei se essa palavra se encaixa, mas voltar ao normal? Veja, quem falar que sabe tudo está mentindo. Eu vou lhe dizer o meu feeling. Tenho conversado com muita gente, com muitos outros presidentes em nível nacional, participei de várias entrevistas e várias reuniões virtuais, e nós temos mais ou menos a convicção que nós vamos precisar passar pelo ciclo inteiro para nós entendermos o que aconteceu com essa pandemia. O ciclo inteiro ele vai terminar exatamente na época da Páscoa do ano que vem. Nossa, então 2021. Então nós vamos sim ter o Dia dos Namorados abaixo do ano passado, Dia dos Pais abaixo, Dia das Crianças abaixo do ano passado, o Black Friday vai ser abaixo, Natal vai ser abaixo e todas as outras datas, até chegar, quem sabe, o Dia das Mães, que a gente vai poder ter moldado realmente já a questão do ciclo. Isso não quer dizer que todos vão ficar abaixo. Quem conseguiu se reinventar, quem conseguiu fazer algo diferente, é possível que consiga sim se equilibrar. Mas o cenário ele caminha para isso, porque muitas pessoas elas perderam os empregos, muitas empresas vão fechar no meio do caminho e isso é a consequência da pandemia. Ninguém pode culpar o governo, ou culpar a prefeitura, ou culpar... Nem eles sabiam exatamente como lidar com isso. É uma coisa muito nova. Então, naquele momento, eles acharam que a melhor coisa seria fechar, fazer realmente, entrar na quarentena. Ela se estendeu por mais tempo do que necessário. E agora as empresas estão aí, na maioria delas, algumas nem abriram, nós temos hoje em dia só 60% no comércio funcionando. Daqui a pouquinho a gente vai explicar como é que vai funcionar, né? E essas empresas que estão abertas aí, o inferno astral dela começa agora. Que é quando você abre a loja, quando você abre a sua empresa, você fala, poxa, mas vem cá, mas eu tenho que pagar o que está para trás, com uma venda menor para frente. Então, é uma conta que você tem que fazer realmente muito malabarismo para você sobreviver. Estimativa de prejuízos? Existe sim. O prejuízo é imensurável, né? Cada um sentiu de uma maneira diferente. Empresas que tomaram logo no começo as precauções, elas vão sair melhor. Empresas que estavam mais enxutas, empresas que tinham caixa, empresas que estavam, digamos assim, numa situação financeira um pouco melhor, elas vão conseguir sobreviver mais tempo. Mas empresa que já estava numa situação ruim, com vendas fracas, endividadas, ficaram mais 2 meses fechadas, essas possivelmente já iriam fechar mais para frente e a pandemia só veio antecipar esse encerramento das atividades. Olha só que situação. Presidente, eu vou pedir um minutinho do senhor que a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai explicar melhor para você, a gente vai destrinchar essas informações em relação aos ciclos, né? Por exemplo, nesse primeiro ciclo, 1º de junho, quando outras lojas já abriram, alguns segmentos, né? Dia 15 tem o próximo ciclo e a gente vai explicar para você como é que tudo isso funciona no próximo bloco. É já já. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas para falar do comércio, da reabertura das lojas, dos serviços não essenciais. E a gente recebe aqui nos estúdios da Band Amazonas o presidente da FCDL, da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas, Ezra Azuri Benzion. E no bloco anterior nós estávamos falando um pouco de prejuízos, sobre algumas situações do comércio. Agora nessa aqui, presidente, eu gostaria da gente destrinchar um pouco essas informações dos ciclos. A gente vai colocar uma arte aqui para que você possa entender melhor, por exemplo, nesse primeiro ciclo. Olha só, igreja e templos, né, já voltam aí com 30% de ocupação. Lojas de artigos esportivos e bicicletas, artigos para casa, vestuário, acessórios e calçados, móveis de colchões, é isso? Atendimento preferencial médico-odontológico, joalherias e também comércio de artigos médicos e ortopédicos. E tem outros também, pet shoppings, lojas de variedades. Isso tudo, como é que foi feito esse mapeamento, presidente? Bem, o primeiro critério que foi usado foi
são tidos como não essenciais, tá? Isso. Antes você sabe que estava aberto já o supermercado, farmácia, mercado de construções, né? Os pet shops já estavam antes também lá, porque eles são tidos de essenciais por causa da alimentação dos animais. Ou seja, eles também estavam tidos, só foi feito um reforço, agora no nesse primeiro ciclo, mas eles já estavam operando. Mas foi escolhido lá são lojas que elas não aglomeram tanto. Ou seja, elas são lojas que não têm tanta aglomeração, por exemplo, como uma loja de departamento, ou uma outra, ou tem tanto contato físico. Então, para você ter uma ideia, as lojas de confecções, a maioria delas, elas trabalham com aqueles streamer, aqueles ferro elétricos, né? Sim. Quando a pessoa acabou de usar uma roupa, se for por acaso, automaticamente a pessoa passa aquilo, deixa a mercadoria descansando lá 24 horas, embala de novo e guarda. Ou seja, não existe essa questão de... tem sendo tomado muito cuidado com tudo, entendeu? Pois assim, o senhor desde o começo participou de todas as assembleias, de todas as reuniões, né, junto com o governo estadual. Mas esses critérios mais específicos, eles precisam ser seguidos, né, presidente? Tem umas coisas também, detalhes que as pessoas têm que entender o que foi feito para poder ser esses critérios. Por exemplo, é proibido você fazer qualquer tipo de liquidação ou promoção. Por quê? Porque isso aglomera pessoas. Os comerciantes agora, eu pensei que eu não fosse viver para dizer isso, mas agora nós não queremos que aglomere. Nós não queremos que a pessoa vá de pouquinho. Por quê? Porque se a gente tiver realmente uma abertura, até agora, esses 6 dias agora, está sendo normal, as pessoas estão respeitando, estão no ritmo normal, ou seja, não está tendo aglomeração em lugar nenhum, ou seja, a não ser aquelas que eu já expliquei no começo, que eram coisas que estavam aglomerando antes, né? Mas o comércio está funcionando, está fluindo normalmente, não é lá a expectativa é que seja assim. Exatamente, as pessoas vão com calma, porque se vocês forem com calma, não vai haver retrocesso. O governo não vai ser obrigado a retrocesso. Importante também, sair de casa, tem que levar a máscara, porque as lojas não permitem que você entre sem máscara. E a pessoa, às vezes, é tido como mal educado, lá, o funcionário, o gerente, quando não permite que a pessoa entre sem máscara, mas ele está protegendo a equipe dele e protegendo os outros clientes. Ou seja, o fato de você não querer usar a máscara não lhe dá o direito de você entrar em qualquer lugar que é obrigatório o uso de máscara. Então, ninguém quer super-heróis, ninguém quer super-homens na rua, ou super-mulheres andando sem máscara. Agora, o momento é usar máscara. Daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, a máscara vai ser uma mera lembrança. Mas agora não é assim. Então, se você quer que as coisas funcionem, que o seu comércio fique aberto, mantenha sua equipe toda com máscara e não deixe que nenhum cliente entre na sua loja sem máscara, porque isso é um dos motivos que pode acontecer realmente de haver um retrocesso com relação à flexibilização que o governo do estado está fazendo agora nesse primeiro ciclo, que vai até o dia 15 de junho. Exatamente, 15 de junho começa já o próximo ciclo, né? Exatamente. O que eu ia perguntar do senhor, por exemplo, assim, essas práticas de atendimento delivery, faça o seu pedido no telefone ou então nas redes sociais, na sua avaliação, é uma prática que ainda pode continuar ou não se encaixa em todos os segmentos? Ela não se encaixava em todos os segmentos, agora se encaixa em todos. Eu acho que foi essa prática de drive-thru, que é o caso onde você vai buscar na loja, né? Você compra e vai buscar na loja, ou compra e vai buscar no shopping. O shopping tinha lá uns drive-thru específicos. Ela vem de encontro ao novo normal. As pessoas cada vez mais vão usar isso. Elas vão usar o delivery, vão usar o drive-thru. Alguns países chamam click and collect, que você clica no coisa e vai buscar na loja. E isso veio para ficar. Eu acho que agora, se você for perguntar para os lojistas quantos % da venda que eles estão fazendo hoje em dia é de delivery e é de drive-thru, vocês vão ver que todos eles já têm um percentual na venda. Eu vendi, sei lá, R$1.000, mas R$200 foi de delivery, e R$100 foi de drive-thru, e 700 foi de loja física. Ou seja, já existe aí uma composição do mix a questão do omnichannel, que você tem que estar em mais de um canal para você vender. Eu não sei o senhor, mas, por exemplo, comigo, eu ainda vou precisar me readequar, presidente, eu não vou mentir não, porque assim, eu sou daquelas que eu preciso ver, tocar no tecido para ver se é bom, ou então experimentar para ver se cai bem. E o senhor? Eu também gosto muito da questão presencial, tá? Eu não sou muito fã
da questão da internet e muito menos da internet de outros estados para cá. Porque quando você compra alguma coisa de outro lugar para cá, você não está gerando um emprego aqui, você não gera renda para cá e nem gera impostos para cá. Então, ok, não posso proibir que a pessoa compre de um site de fora. Mas agora é o momento também de nós entendermos que nós temos que privilegiar o comércio local. Se a gente não privilegiar o comércio local, não comprar as coisas aqui, nós vamos estar gerando menos empregos, gerando menos renda e vai encolhendo cada vez mais, fechando. Isso é uma coisa também que, isso vale também para o interior do estado. O interior do estado, às vezes, está preferindo pedir coisas de Manaus para lá que comprar no mercado local. Alguns lojistas não estão nem comprando mais e falam, não adianta, o pessoal está comprando de Manaus. Então é importante, eu acho que essa onda agora que vai ter agora do novo normal, uma das coisas que vai acontecer vai ser justamente as pessoas valorizarem muito as coisas da terra, valorizarem muito o comércio da terra. Isso é uma boa campanha para todas as rádios e TV da nossa cidade, toda a mídia, comprar, que é compre em quem é da terra. Compartilho do mesmo pensamento, presidente. A FCDL, ela atua em todo o Amazonas, né? Em alguns municípios? Ela atua em todos os municípios do Amazonas, mas nós temos sede CDL em 9 municípios e mais a capital. Coari, Tefé. E a situação do interior, presidente? Boa pergunta. Eu acho que o interior ele ainda está muito mais afetado que aqui. Ele está assim no pico da pandemia. Aqui, não vou dizer que as coisas estão fáceis, tão difíceis, não é para facilitar. Mas lá no interior tem um agravante da falta de leitos de UTI, falta de medicamentos, a questão do transporte e a questão cultural. Se aqui é difícil as pessoas entenderem que tem que usar a máscara, que tem que usar o álcool gel, que tem que se proteger, lá é um pouco mais difícil, porque as pessoas nunca passaram por nada parecido, mas têm menos informações do que aqui. Eles estão aprendendo da pior maneira possível, aprendendo quando perdem alguém. O fulano faleceu de Covid, aí que cai a ficha. Aqui nós temos muita informação da questão das TVs abertas, das TVs a cabo, ou seja, aqui existe um pouco mais de informação e as pessoas estão levando mais a sério a questão da pandemia e dos cuidados do que no interior do estado. E o comércio de lá está sofrendo bastante com lockdowns e com vendas realmente cada vez menores. Olha só. E é uma coisa que estou realmente preocupado com quem vai sobreviver no comércio no interior do estado. Bem complicada a situação. Vamos colocar, a gente volta a colocar a situação dos ciclos dos comércios. A gente parou no primeiro, né? Vamos colocar o segundo ciclo. Quais são as lojas, os comércios de quais segmentos que voltam a funcionar a partir do dia 15 de junho, olha só. Serviços de publicidade e afins, pet shops, lojas de variedades, turismo, floriculturas, óticas. Esses são alguns dos segmentos que também não aglomeram tanto? Esses são do primeiro ciclo. Primeiro, então vamos colocar o do segundo ciclo aí, por favor. Esse aí é o do primeiro ciclo ainda. Né, as igrejas e os templos com 30% de ocupação. Tá bom, então enquanto a gente coloca a segunda arte aí, Maedra, por gentileza, a gente vai falando aqui, né, presidente? Quais são dos segmentos do segundo ciclo? No segundo ciclo nós temos restaurantes, nós temos que conversar um pouquinho a respeito disso. Temos lojas de apartamentos, sim, eletroeletrônicos, informática e umas outras lojas que eu não lembro de cabeça, todos os ciclos, mas são várias. Mas vamos se ater à loja de departamentos e a questão dos restaurantes e fast food, tá? Veja que não foi colocado os bares, tá? Porque os bares é um pouco mais difícil de você controlar. Por mais de eu achar que já existem boas práticas para todos, inclusive para os bares. Mas o governo entendeu que no dia 15 ainda não era o momento dos bares. Mas restaurantes, por exemplo, eles vão trabalhar com uma mesa sim e uma mesa não. O fast food, na praça de alimentação do shopping, hoje em dia você pode ir no shopping e você pode comprar o que você quiser do fast food. Ele está liberado, mas você tem que levar para comer na sua casa. Ou seja, sentar ali, puxar a cadeirinha... Não pode. Não pode. Ainda não pode. E o que fazer, presidente? Por exemplo, assim, fica chato pro trabalhador, no caso ali do restaurante, da lanchonete, enfim, poxa, é que não é permitido, levante... Ou então tem que ir da consciência da pessoa? Veja, nós temos um decreto
um decreto do governador, do governo do estado. Ninguém pode ficar inventando. Não é que eu não queira que a pessoa come lá. Você não pode comer lá, acabou. É uma lei que está sujeito a multa, está sujeito a... A minha empresa vai ser multada se eu deixar você comer aqui. Então não coma aqui. Leva para sua casa ou vá comer no seu carro. São situações difíceis de você... São seus clientes. O cara às vezes está com fome, o cara quer comer lá. Então nós temos que entender que cada caso é um caso, mas muito poucas pessoas fazem confusão para querer comer no mesmo local. A maioria das pessoas entendem e levam para comer na sua casa. Ou seja, a praça de alimentação dos shoppings, ela funciona, mas a pessoa faz o pedido, pega o pedido, leva para casa, sentar, nem pensar. Ainda não pode sentar. Mas falta pouco. E os drive-thru, a gente passa na frente, não sei o senhor presidente, mas a gente nota muito carro. A demanda está alta. O drive-thru é uma coisa que já existia antes e ele veio atender uma necessidade das pessoas até querendo sair de casa. Elas poderiam muito bem esperar o lanche em casa. Mas eu falo, não sabe coisa, eu vou lá enfrentar aquela... Porque eu quero fazer alguma coisa, sair de casa. Exatamente. Por que não dar uma volta, né? Não pode, mas eu imagino que dentro do seu carro você não esteja colocando ninguém em risco, nem se colocando em risco, né? Então existe, o ser humano tem essa necessidade de sair, é muito difícil ficar enclausurado. Então, eu lembro uma pessoa falando comigo que mandou uma foto de uma loja de material de construção que tinha criança, tinha, sei lá, 7 pessoas na família, foram comprar uma torneira. Não. Então, tipo assim, o evento do dia era comprar a torneira. Então, e é o momento... Presidente, e esse é o momento, assim, o que o senhor pensa, que as pessoas, as famílias, né, no caso, elas estão se unindo ou elas estão se afastando? Isso foi a coisa mais maravilhosa da pandemia. Eu acho que muitas pessoas, com essa loucura, essa vida, vivendo há muitos anos, aquela rotina de ir para a empresa, de ir para o trabalho, tiveram que ficar em casa. E, nesse momento, você passou a conhecer mais a sua família, você passou a conviver mais com a sua família. Então, muitas pessoas estão tendo assim, já estão meio com saudades da época que você podia ficar em casa. Então, para algumas pessoas, o fim da pandemia não foi, da quarentena, desculpa, não foi assim tão legal. As pessoas estão pegando. E outra coisa interessante também, eu conversei com alguns empresários que falaram que vão mudar a maneira de trabalhar. Eles gostaram de ficar um tempo em casa, vão trabalhar um pouco de home office também, alguns dias da semana, junto com a família, fazem almoços em família, fazem jantares em família. Existiam pessoas que realmente, algumas pessoas que realmente tiraram boas práticas dessa quarentena. Eu espero que continuem com isso, porque não tem nada mais importante que a família. Exatamente. Ou seja, que você tenha um ambiente legal na sua casa e você poder realmente curtir esse momento em família que você não tinha antes, porque você não sabia como era. Exatamente. Presidente, se eu lhe contar que o nosso tempo já está acabando. Passou rápido, diga lá. Passou rápido. Olha só, terceiro ciclo, a gente tem ali as academias, né? O quarto ciclo, as creches, as escolas, as faculdades, mas pode ser, dependendo de como esses números se comportam, que haja uma paralisação, mas a gente está crendo que isso não aconteça, né? Que todo mundo se comporte direitinho para que a gente volte aos poucos, né, todos esses serviços. Presidente, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Amazonas Acontece, o nosso programa de estreia. Muito obrigada. Logo assim, a gente fez o convite, ele aceitou logo. Parabéns pelo seu trabalho à frente da FCDL, do senhor e toda a sua equipe. Quero lhe dizer que as portas da Band Amazonas estão abertas para o comércio, para a indústria, para a economia. Volte sempre que o senhor puder. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Eu espero que todos aí tenham realmente, levamos a coisa a sério, ou seja, se for fazer compra, vão com máscara, usem o álcool gel. Se todo mundo fizer a coisa da maneira correta, não vai haver retrocesso. O que não pode é achar que está tudo normal. Ainda não está normal. As coisas vão se normalizar. Obrigado a todos. Exatamente. Muito obrigada. Um grande abraço para o senhor, gente. O Amazonas Acontece fica por aqui e a gente espera você no próximo sábado. Até lá.